Nós estamos em uma nova série de mensagens com o nome Uma Igreja Saudável. Domingo passado, nós tratamos a respeito da nossa prioritária missão, baseada na grande comissão de Jesus Cristo. E hoje nós iremos tratar a respeito da evangelização bíblica. Mas antes, eu gostaria de fazer uma introdução e recordá-los da principal mensagem do domingo passado, nessa introdução. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quando Cristo ressuscitou, nós temos o registro quando Cristo ressuscita e temos a ascensão de Jesus. Momentos antes da ascensão de Jesus, ou seja, Jesus se despedindo dos seus discípulos e subindo até os céus, o Senhor Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos nesse contexto. Em Mateus capítulo 28, ele se dirige aos seus discípulos e fala assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O Rei Jesus, com essas palavras, estava direcionando os seus discípulos a uma missão. Por onde quer que andares, vão e façam discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Após declarar essas palavras, Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando nós observamos essa declaração de Jesus Cristo, são palavras que têm como raiz, como fundamento, dois mandamentos divinos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o nosso próximo como a si mesmo. Quando nós analisamos esta ordem dada por Cristo, nós enxergamos que quando nós proclamamos o Evangelho, duas coisas acontecem. O primeiro ponto, nós estamos obedecendo a grande comissão dada por Jesus Cristo. Portanto, nós estamos amando a Deus por intermédio da obediência. O segundo ponto, o ato de anunciar, proclamar do Evangelho ao nosso próximo, nós estamos consequentemente amando ao nosso próximo e assim glorificando a Deus. Como nós podemos notar, obedecendo a Jesus, estamos cumprindo com o propósito pelo qual nós fomos criados, pelo qual nós fomos salvos. Nós fomos criados para um propósito e salvos também para um propósito. Nós fomos feitos por Deus, criados em Jesus para as boas obras que Deus nos preparou. Imagine comigo, um carro novo, lindo, cheiroso. Imaginaram? Um carro bem lindo, imagine comigo. E esse carro, após uma tempestade, ele ficou completamente destruído. Devido a isso, ele foi jogado em um ferro velho, aguardando o seu fim. E de repente surge um homem que vai até esse ferro velho e compra esse carro. Paga as infinitas multas que havia naquele carro de trânsito. Este homem limpa o carro, tirando todo aquele barro. E ali começa um processo de restauração. Ele coloca um novo motor, tira todo aquele mau cheiro, ele arruma os pneus, coloca um vidro novo, coloca óleo e gasolina. Esse carro passa por um processo de restauração, voltando a ser novo. Porém, falta algo para esse carro. Ele precisa funcionar. Ele precisa sair da garagem, pois se o carro ficar estacionado na garagem, não havia motivos para que ele fosse restaurado. Portanto, esse carro ele precisa cumprir com o propósito pelo qual ele foi criado. E qual é o propósito de um carro? Andar, transportar. Falando de maneira resumida, servir ao seu dono. De modo semelhante, Deus fez isso com a sua igreja. Deus fez isso com aqueles que haveriam de crer no seu nome. Deus fez isso aos seus discípulos. Deus olhou para esse ferro velho, chamado mundo, e nesse mundo de trevas estávamos nós, como aquele carro, aguardando a condenação, todo sujo, fedendo, sem sentido para a vida, sem propósito nenhum. Estávamos mortos espiritualmente porque nós não funcionávamos. O motor não funcionava. Cada dia que passava naquele ferro velho,
mais podre nós ficávamos. Nesse ferro velho, todos estavam depravados. Deus então enviou o seu Filho, conhecido como Filho do Homem, que foi até este ferro velho. Entre inúmeros, Ele nos escolheu. Nós não sabemos a razão pelo qual nós fomos escolhidos, pois quem desejaria comprar algo podre, sujo, fedido, moído? Isso é graça. Então, Ele nos comprou pagando um alto preço. Havia uma dívida contrária contra a minha vida e contra a vida de cada um que aqui está. E esse homem decidiu, Jesus Cristo, pagar essa dívida infinita. Assim Ele nos limpou com a sua palavra, colocou em nós um novo motor, um novo coração. Do ferro velho espiritual da alma, nos levou para um lar, para a sua família. Tivemos as nossas vidas salvas, transformadas, restauradas, para um propósito. Nós fomos resgatados. Cristo pagou um alto preço para a gente funcionar. Este homem foi até o ferro velho. Não foi para deixar o carro na garagem. Fomos salvos para um propósito. Deus nos deu uma nova vida e nos deu do seu Espírito Santo. Recebemos do Espírito Santo para ir, para cumprir a missão que nos foi dada. No momento que nós ouvimos da palavra de Deus e cremos em Jesus de todo o coração, nós recebemos o Espírito Santo. E isso não é ideia do pastor. A Bíblia nos fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 13, e eu gostaria que o Du colocasse para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 13 fala assim: vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que eu quero ensinar para vocês, o que eu quero ensiná-los é que nós fomos salvos por Cristo, sendo cheios do Espírito Santo para compartilhar do evangelho. Aquilo que nós temos recebido por Deus por meio da sua palavra não tem como fim nós mesmos. Nós não nos reunimos aqui para receber uma bênção dada por Deus. Claro que Ele pode nos abençoar, mas nos reunimos aqui para nos tornar uma bênção na vida nossa, não na vida do nosso próximo. O Evangelho, ele não termina em nós recebendo. O Evangelho, ele vem de encontro ao nosso coração, nos tornando como uma fonte para o nosso próximo. Nós vemos isso na vida de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos entender que a missão prioritária é fazer discípulos de Jesus, indo por perto ou indo para lugares distantes. Não importa a distância geográfica, não importa o lugar, não importa o momento, o importante é fazer com que a palavra ela saia dessas quatro paredes, transpasse essas quatro paredes e fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, glorificado e exaltado sobre todas as nações. E é interessante pensar sobre essa grande comissão, porque o apóstolo Paulo, sendo discípulo de Jesus, ele encara essa responsabilidade com muita seriedade. Algo que todos nós deveríamos nos posicionar com seriedade e entender o nosso papel. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. É pesado aos nossos ouvidos, mas é o nosso dever. Pesado para aquele que não compreendeu que este chamado é um privilégio, não é um peso. Talvez você esteja se perguntando: tá bom, pastor, eu entendi a vontade de Deus, mas como eu devo fazer? Como que eu evangelizo?
E é o tema que nós iremos tratar nessa noite. Evangelismo bíblico. Evangelizar é entregar o que também recebemos. E olha que coisa maravilhosa. Entregar aquilo que nós recebemos. Aquilo que vocês têm recebido aos domingos, seja em outros dias. Não tem como fim nós mesmos, mas entregar aquilo que você tem recebido. E o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Ele fala assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É entregar. O pastor Charles Spurgeon, ele diz, tem uma frase que ele fala assim, que evangelizar é um mendigo contando a outro aonde se encontra pão. Isto é evangelizar. E eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Eu acredito que esse texto que nós iremos ler, ele explique bem a respeito da evangelização. Assim que você encontrar, vou pedir para que você se coloque de pé. Atos, capítulo 8, versículo 26. É uma história muito conhecida pelos irmãos. A Bíblia que eu estou usando é o Almeida atualizada, então está diferente da dos irmãos, tá? Atos, capítulo 8, versículo 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então lhe mandou parar a carruagem e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o seu caminho. Amém? Pode se assentar. Só para continuar o versículo 40. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O contexto dessa passagem bíblica é de perseguição em Jerusalém. Perseguição que deu início com a pregação do diácono Estevão. Uma pregação que resultou na sua morte de maneira por apedrejamento. A perseguição era tão cruel e ela estava sob a liderança de Saulo. A Bíblia nos fala que Saulo, como um animal em fúria, ele entrava casa por casa, arrastando homens e mulheres e levavam na prisão.
E como resultado dessa violenta perseguição, a Bíblia vai nos falar que os cristãos foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Os apóstolos ainda permaneceram em Jerusalém, mas os cristãos de modo geral, se espalharam. Filipe, em específico, ele havia ido para Samaria. E olha que interessante, irmãos. Filipe, a Bíblia não fala por qual razão Filipe foi para Samaria, mas ele foi para uma região, uma cidade, que ele não era bem-vindo, pois em Samaria havia uma mistura de raça entre samaritanos e judeus. Então havia um ódio entre os samaritanos contra os judeus e os judeus contra os samaritanos. E ele foi para um lugar que ele não é bem-vindo. No versículo 4, ainda em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5, a Bíblia vai falar: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi uma cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo. Nesse contexto, nós aprendemos a primeira lição para evangelizar. Logo que acontece a grande perseguição, os cristãos se espalham, são dispersos, e a Bíblia nos fala que Filipe vai para Samaria. O cenário, ele não era um cenário dos favoráveis, como nós podemos notar. E o que me chama a atenção é que a perseguição, ela não paralisou a igreja. A perseguição, ela não calou a boca dos cristãos primitivos. Por onde quer que eles fossem, eles anunciavam a Cristo, como a palavra fala. E é interessante nós pensarmos na nossa realidade, pois imagine comigo, às vezes em um jogo de futebol, um amigo nosso ímpio, ele abre o coração para falar do seu casamento fracassado. Mas no ambiente do futebol, sou homem, nós pensamos, aqui não é lugar para evangelizar um amigo, aqui não é lugar para falar de Jesus. E assim nós ficamos quietos, calados, só balançamos a cabeça e perdemos a oportunidade. Ou talvez uma mulher em um salão de beleza, a cabeleireira olha para você e fala assim: amiga, estou passando por um momento tão difícil na vida, estou decepcionada com Deus, estou com um problema na família, com os meus filhos, eu precisava tanto de um conselho. Daí você, mulher na cadeira, você pensa, puxa, estou cheio de compromisso, já não estou dando conta de resolver os meus BO, os meus problemas. Daí você verbaliza, sendo educada: estarei orando por você. Perdeu uma grande oportunidade de se falar de Cristo. E o que dizer de um colega da empresa, que na hora do almoço diz estar sentindo um vazio na alma? Eu estou sentindo um vazio que eu não consigo explicar. E naquele momento, nós pensamos: puxa, falar de Jesus nesse momento é encrenca. Eu já estou sendo perseguido pelo meu supervisor que é ateu. E assim nos calamos, porque o nosso serviço está em jogo. Não queremos correr o risco, queremos manter a nossa beleza externa. Às vezes nós não evangelizamos, é porque existem situações em nosso coração que elas precisam ser tratadas. Em alguns casos, nós sendo crentes, é nós que precisamos sermos evangelizados em vez de evangelizar. E é por isso que nós não evangelizamos, porque não tem como tratar o coração do próximo se o nosso coração não é tratado. E essa é a primeira lição que nós aprendemos. Nós precisamos evangelizar em todos os momentos, não perdendo nenhuma oportunidade, independente do local, independente da pessoa. E quantas oportunidades nós temos perdido nessa vida. Mas um dia a Bíblia nos fala que nós daremos conta. A segunda lição que nós aprendemos para evangelizar é que, para se falar de Jesus em qualquer lugar, nós precisamos sermos cristãos de verdade.
Filipe, ele era diácono, e o ponto aqui não é o título diácono, presta bem atenção. Não é o título que ele carregava, mas era o critério que era colocado para ser diácono. Naquele contexto, para ser um diácono, a Bíblia nos fala que era necessário ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem sábio e com um bom testemunho na sociedade. Em resumo, um homem de caráter. Filipe foi escolhido por causa desses critérios. Portanto, nós entendemos que ele era um cristão verdadeiro. Existem inúmeras evidências na sua vida que afirmam o seu caráter. E o que eu quero dizer é que para evangelizar, a nossa vida, a minha vida, precisa condizer com o Evangelho. A nossa luz precisa resplandecer diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus por intermédio das nossas obras. Certa vez, um jogador de futebol em rede nacional, em um contexto pelo qual ele havia dado um soco na cara do seu adversário, ele se dizendo cristão, e passado alguns dias desse episódio que ele tinha dado um murro na cara do seu adversário, ele tentando evangelizar em rede nacional, alguém falou, ele não tem moral para falar, ele é um hipócrita, fala que é cristão, mas ele não se comporta como cristão. E é uma situação que acontece dentro do nosso lar cristão. Muitos pais tentam evangelizar os seus filhos, mas não têm sucesso, porque não são exemplos, não têm autoridade. Quando os pais são exemplos, os filhos jovens, adolescentes, eles entendem o que significa não. Caso contrário, eles fazem, desobedecem e, se for possível, fazem às escondidas. Por isso nós entendemos que evangeliza aqueles que foram profundamente tocados por Deus, porque assim foi na vida daquela mulher samaritana. Um encontro com Cristo que mudou completamente a sua vida, e ela, sabendo onde tinha pão, ela correu para a cidade para falar para outros mendigos que encontrei pão. Mas não é o pão, é o pão da vida. Não é a água que mata a sede, mas a água que jorra para a vida eterna. A terceira lição que nós aprendemos para o evangelismo é o conhecer das Sagradas Escrituras. É um princípio que deveria ser natural para todo cristão, mas que infelizmente nós temos que estar martelando. Todo cristão precisa ter um conhecimento básico. Não estou dizendo, e a Bíblia não fala que nós precisamos ter uma formação acadêmica, mas a Bíblia fala em manejar bem, dar respostas às perguntas que o mundo tem realizado. É o nosso dever orar e meditar nas Escrituras. É nossa responsabilidade buscar conhecimento. Quando nós nos posicionamos a conhecer, Deus, com a sua misericórdia, nos capacita. É Deus, do começo ao fim, que abre o nosso entendimento, que transforma a nossa vida, que nos dá dons e habilidades, para que o nome dele seja glorificado. Portanto, qual é o nosso papel? Se posicionar, crendo que aquilo que falta em nós, Deus há de produzir em nós. O eunuco estava cheio de dúvidas. E olha que interessante, Filipe estava em Samaria, apareceu um anjo e falou, vai para Gaza. E ele foi, sem saber o que aconteceria em Gaza. E ele foi para lá. Caminhando, de repente ele avistou uma carruagem, e ali estava o eunuco. E a Bíblia fala que o Espírito falou, corre, se aproxima e vai até lá. Naquele contexto, a carruagem era movida por animais, como por exemplo o boi. Então, era simples ele acompanhar, então ele correu. E o eunuco, naquele contexto, eles tinham o hábito de fazer a leitura alta. Eles liam alto. E o eunuco começou a ler e ele estava cheio de dúvidas. E ele precisava de respostas. Daí eu fiquei pensando, já pensou Filipe?
dizendo assim para o eunuco: eunuco, espera aí, eu estou vendo que você está cheio de dúvida, você fez algumas perguntas, mas espera um pouquinho, que eu vou correr, vou voltar e vou perguntar para o Paulo. Se eu não encontrar Paulo, eu vou perguntar para Pedro. Daí eu volto para te dar a resposta. Mas não é isso que nós vemos no texto bíblico. Acompanhe comigo o versículo 32 ao 35. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Vou repetir. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Eu repeti por quê? Porque toda pregação aqui no púlpito, seja aqui no púlpito, ou seja qual lugar for, ela deve apontar para Jesus Cristo. Percebe que Filipe, ele responde com simplicidade, com clareza, não ficou fazendo rodeios. Filipe explica de forma simples, permitindo que aquele eunuco entenda. E isso destaca a nós a importância de comunicar a mensagem do Evangelho de forma acessível, para que todos entendam. E outro ponto importante desses versículos é a fidelidade com as Escrituras. A sua resposta foi cristocêntrica. E é importante pensarmos a respeito disso, porque todos nós temos uma tendência de querer evangelizar com o testemunho da nossa vida. Nós gostamos de dar respostas às perguntas de um ímpio, falando das nossas experiências. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas existe um perigo. Pois na maioria das vezes o nosso testemunho, ele exalta o nosso próprio ego, a nossa própria capacidade, excluindo Jesus, Deus da jogada. Se o nosso testemunho de vida, ele não apontar para Jesus Cristo, é melhor que a gente fique calados. Pois, biblicamente dizendo, o testemunho, ele tem como princípio edificação e não evangelização. A não ser que, como Filipe fez, ele começou com aquela passagem e apontou para Jesus Cristo. Se o testemunho meu e o seu não desemboca na glória de Cristo, que a gente reveja o nosso coração. E falando mais uma vez, não estou dizendo que não seja importante o testemunho, mas muito cuidado, porque a maioria dos testemunhos, eles são idólatras. Hoje a Paloma contou um testemunho maravilhoso que glorifica a Deus, e é nesse perfil, a glória de Deus, aquilo que Deus fez em nós e continuará fazendo. A quarta lição que nós aprendemos para o evangelismo é compreender que o evangelho é para todos. Lembra, irmãos, que Filipe estava em Samaria, pregando aos samaritanos, um povo inimigo. O evangelho é para a pessoa que você odeia. Muitas das vezes nós nos posicionamos como Jonas, aos ninivitas. Lá tem que descer o fogo. O eunuco, ele era etíope, ele era um gentil, e por sinal, como ele vem de uma região da África, ele era negro. Ele era uma pessoa estranha a Filipe. E o que nós aprendemos com isso? Não importa a classe social, não importa a cor da pessoa, a origem da pessoa, o quanto essa pessoa é chata, o evangelho deve ser compartilhado com todos. O desejo de anunciar Jesus Cristo aos perdidos tem que ser algo natural para todos aqueles que nasceram de novo. Portanto, para aquele vizinho chato seu, ore pela vida dele e fale do amor de Cristo para ele. A quinta lição que nós aprendemos com o texto bíblico sobre evangelismo é compreender que a nossa função é de apenas falar aos ouvidos, confiante que Deus opera a salvação no coração. No versículo 27,
Diz que o eunuco estava indo adorar a Deus. No versículo 32, diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Opa, peraí. Se ele estava indo adorar a Deus e estava lendo o livro de Isaías, então ele era cristão. Respira, calma. O fato de vir à igreja com uma Bíblia nas mãos, eu posso dizer que alguém é cristão? Depende. Depende muito. Porque, biblicamente falando, a Bíblia nos diz que a evidência de um cristão são os frutos e não as obras, pois são pelos frutos que nós conhecemos a árvore. O versículo diz que ele estava indo adorar. Naquele contexto, adorar tinha como significado entregar uma oferta como sacrifício no templo. Todos pegaram? É bem provável que ele estava indo para Jerusalém porque havia uma festa, seja Páscoa ou tabernáculos, alguma festa estava acontecendo. E em Israel era muito forte a religiosidade, principalmente aquela religiosidade vazia. Assim como em nossos dias, podemos cantar para Deus, vazios de Deus. O fato de ele estar indo adorar ou estar lendo, não dá para dizer que ele era alguém que era convertido. O eunuco estava vindo da Etiópia, e a Etiópia era um lugar que veio a rainha de Sabá. A rainha, que no Antigo Testamento ela foi ao encontro de quem? Salomão, muito bem, estão ligados. Essa rainha, ela saiu do seu país, foi até Salomão, porque ela ouviu falar a respeito do Deus de Israel. E isso é importante nós sabermos, por qual razão? Com certeza, esta rainha de Sabá, voltando para a Etiópia, ela trouxe consigo alguns ensinamentos do Deus de Israel. E é bem provável que essas informações, se disseminou sobre todo aquele povo, e de alguma maneira esse etíope recebeu a mensagem, recebeu a semente. Portanto, recebendo a semente, Filipe, indo ao seu encontro, regou. Mas foi Deus que deu o crescimento no coração daquele homem. No versículo 37, Filipe fala assim para ele: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E olha que interessante, o eunuco havia perguntado a respeito do batismo. E Filipe falou para ele: olha, você crê de todo o coração? E o eunuco respondeu. Quando nós analisamos essa passagem, nós vemos que não foi a habilidade de Filipe em persuadir aquele homem, não foi a persuasão das suas palavras, também não foi o eunuco que sozinho reconheceu que Jesus é o Senhor. Foi Deus que abriu o seu coração para entender, para acolher a palavra que estava sendo ensinada. O mesmo acontece conosco. Se nós estamos aqui, foi porque Deus abriu o nosso coração. Não existe mérito nosso. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, versículo 14, parte B: o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. O eunuco, ao declarar Jesus Cristo é o Filho de Deus, nos lembra uma declaração de Pedro, que Cristo é o Filho de Deus. Quando o eunuco fala isso, ele falou porque Deus revelou a ele. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer a vocês, irmãos, que a obra de salvação no coração do homem é totalmente realizada por Deus, sem participação nenhuma do ser humano. Todo mérito é a Deus. Não existem méritos ao homem. Quando nós não entendemos esse princípio, nós nos tornamos um crente chato. Sabe aquele crente chato que tenta convencer, que tenta converter as pessoas em nossa volta à força, à imposição? Mas não é pela imposição, mas é pelo poder do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, mas é o Espírito Santo, é Deus que abre o coração. A sexta lição que nós aprendemos a respeito do evangelismo é que nem todos que ouvirem do evangelho se converterão. Aqui neste caso, o eunuco, ele se converte.
Mas existem exemplos bíblicos, e eu gostaria de pegar um no Antigo Testamento, que mostra para nós que nem todos que escutam vão se converter. Como, por exemplo, Noé. Irmãos, Noé, ele pregou fielmente a palavra de Deus. E quem se converteu? Apenas a sua família. O papel nosso é lançar as sementes. Lançando a semente, nós não sabemos em qual terreno ela vai cair. Mas esse departamento do coração é com Deus. Eu tenho ciência, irmãos, que existem inúmeras lições que nós poderíamos extrair, e faltaram várias. Mas existe um princípio que jamais nós devemos esquecer. Nós devemos evangelizar, nós devemos anunciar a mensagem, as boas novas ao nosso próximo. É porque nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, isso acontece de maneira natural. Nossa principal motivação de evangelização é a glória de Deus. E eu estou falando aqui, não é com a motivação de encher essa igreja. É porque é nos dado uma missão e nós precisamos cumprir. Se encher, glória a Deus. Mas a nossa principal motivação de proclamar é a glória de Deus. Lucas vai registrar que Filipe, ele cumpriu com a sua missão. Se nós analisarmos, nós vamos ver o quê? Filipe indo, pregando o evangelho, discipulando e batizando. Ele cumpriu com o mandato. E se pensando sobre essa conversão do eunuco, pensando na realidade do eunuco, existem várias pessoas, homens e mulheres, que já ouviram falar de Jesus, como aquele eunuco. Se ele estava indo para Jerusalém adorar, porque ele escutou de alguém. Nós vivemos em uma realidade que, vamos colocar, 99% dos brasileiros já ouviram falar a respeito de Jesus Cristo. 70% dos brasileiros têm uma Bíblia na sua casa. Mas essas vidas precisam de homens e mulheres como Filipe. Homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, aptas a subir a carruagem e ensinar o Evangelho. Segundo os historiadores, eunuco, após ser evangelizado, após ele ter sido batizado, ele voltou para a Etiópia. E ele voltou para a Etiópia para plantar a primeira igreja cristã na Etiópia. Que Deus nos ajude, que nos capacite e que também nos perdoe. Porque eu falo não como alguém que alcancei, mas como alguém como você. Nós temos falhado. E nós precisamos rever, para que a gente possa cumprir com a nossa missão. Vão e façam discípulos, evangelizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Pai enviou o Filho, e assim como o Filho vos deixou o Espírito, enviando o Espírito para todo aquele que crê, foi o Espírito que soprou sobre o ouvido de Filipe, dizendo, vá. E esse mesmo Espírito que sopra sobre o nosso coração, dizendo, vão. Porque a obra quem faz, eu garanto. Bem? Eu gostaria de estar orando pelas suas vidas. Vamos estar orando a Deus? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Deus, pedimos perdão das nossas falhas. Pedimos perdão das oportunidades que o Senhor tem nos dado de falar do teu amor, de falar da tua graça, de falar do teu juízo, de falar do teu perdão, da tua misericórdia. E nós, como cristãos, nós temos nos calado. Nós temos guardado para si algo que nós não deveríamos guardar. Temos sido egoístas, egocêntricos,
mas que a tua misericórdia, Deus, trabalhe sobre o nosso coração, abrindo o nosso entendimento e colocando, a Deus, ousadia e desejo, a Deus, em anunciar do teu amor. Ó Deus, que o Senhor possa estar capacitando a vida de cada um que aqui está, que os meus irmãos, seja onde eles forem, seja no trabalho, nos estudos, seja com seus filhos, seja com seus pais, seus avós, que eles possam ser instrumentos usados para proclamar a tua vontade, a tua verdade, para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Ó Deus, nos ajuda, Deus, nos perdoa, porque nós reconhecemos que nós temos falhado, reconhecemos que nós temos tropeçado, mas que o Senhor, ó Deus, abra-nos o entendimento, para que a gente possa cumprir a nossa missão, que a gente possa compreender, ó Deus, que isso que o Senhor tem falado ao nosso coração é um privilégio, anunciar o Evangelho para que teu nome seja glorificado. Se nós estamos aqui hoje, nós temos consciência, Deus, que foi porque os nossos irmãos enfrentaram todo tipo de adversidade e não se calaram para que o Evangelho avançasse, para que o reino avançasse. E nós estamos aqui reunidos para glorificar o teu nome, para agradecer pela salvação recebida, mas nós temos entendido que não é para nós ficarmos dentro da garagem, que não é para nós ficarmos dentro do nosso conforto, trancados, com medo, mas que nesta noite nós saímos aqui confiantes, porque o Senhor é o Deus que colocará palavras nas nossas bocas, encherá o nosso coração com o teu Espírito, abrirá o nosso entendimento para cumprir o propósito pelo qual nós fomos salvos, para cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Deus, nós fomos criados para adorar o teu nome, nós fomos criados para exaltar o teu nome, nós fomos salvos para anunciar do teu reino, e que assim seja o teu nome glorificado. Deus, obrigado por tudo. Amém. Amém.